E aí, beleza pura? Como é que você tá? Hoje é terça e terça, dia de vídeos novos. Hoje vai ser um pouco diferente. Hoje a gente vai bater um papo aqui com uma pessoa que trabalha com político no dia a dia. Até porque você que nunca foi candidato, talvez não tenha noção como que é o dia a dia de um político e talvez não tenha noção da profissão que esse amigo vai falar para você, que talvez seja até uma oportunidade para você que quer entrar, pelo menos nos bastidores da política, não sendo candidato ainda. Então, hoje a gente vai conversar com o Marco Antônio Lima. Ele é mineiro, mora no Rio de Janeiro e ele é fotógrafo oficial da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Marco. Muito obrigado. Boa tarde para quem está assistindo a gente agora, né? Ou mesmo pode estar assistindo em qualquer outro horário, que eu sei que esse Aqui bate-papo já é vai ficar noite, gravado. inclusive. Aí já é noite. Mas é uma imensa satisfação estar falando contigo. Eu sou um A grande mesma fita. admirador do teu trabalho, da tua trajetória e acompanho diariamente todos os seus conteúdos. Obrigado, querido. Como é que deu-se essa tua entrada aí? O que que te motivou a trabalhar com fotografia no mundo político, né? Até porque talvez são poucas as prefeituras aí que têm um fotógrafo exclusivo aí, né, para o parlamentar, né? Nesse caso, você é fotógrafo do prefeito, aí é isso? Eu sou fotógrafo oficial do secretário da Casa Civil, o Eduardo Cavalieri, e Ótimo. a Casa Civil, sendo uma pasta que está ligada diretamente ao prefeito, a gente acaba tendo agendas, a maioria das nossas agendas do dia a dia é em conjunto com o prefeito, né? Mas também tem o próprio prefeito tem a sua equipe de fotografia, né? Já começando com uma excelente indicação, temos dois fotógrafos, que é o Rafael Cartacione e a Beth Souza. É uma fotógrafa excepcional, que a galera já, de fato, já pode procurar nas redes sociais para acompanhar os trabalhos. E como que tu entrou para essa área? O que que te motivou a ser fotógrafo político, no caso? Então, a minha infância, eu sou do interior de Minas, uma cidade de pouco mais de 15 mil habitantes, e é uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo. E desde pequeno eu sempre fui apaixonado por fotografia e também por política, mas nunca vi essas duas áreas como possibilidade de trabalho, ainda mais as duas atuando em conjunto, né? Isso é o mais interessante. Desde pequeno eu sempre gostei de política, eu era aquela criança que ia na porta do prefeito, conversar com o prefeito, andava no carro com o prefeito. Época de eleição era bandeira para cá, bandeira para lá, carreata, puxa a galera. Você E com o falando isso tempo, me veio em mente que, como eu já passei por legislativo e executivo, a gente dependia muito de fotografias para fazer nossas publicações e tal. E às vezes vinha aquelas uhum, fotos assim horríveis, assim, que a pessoa tava ou com o olho fechado, ou com a cara meio amarrada. E aí assim que eu entrei para o executivo, a equipe da prefeitura não tinha um fotógrafo também. Era meio que assim, o redator ali, ele fazia as fotos do jeito dele, né? Claro, não tinha curso na área, nada. Aí eu comentei com o prefeito da época, eu disse, olha, vamos montar uma equipe de comunicação aqui dentro da prefeitura, porque vai fluir melhor, vai dar uma transparência melhor do que a gente está fazendo aqui, e a gente vai poder comunicar melhor para os nossos munícipes. E assim a gente fez na época, e está até hoje, aí, tem mais de anos aí, né, que está instituída uma secretaria de comunicação dentro da prefeitura, o que faz com que a prefeitura gaste menos, né, que ela não vai precisar ficar contratando, né, para cada evento, contratando um fotógrafo, e assim ela tem o seu próprio fotógrafo, e obviamente ele já pega o jeito, né, ele já pega como que é, né, como que é a foto de um político. Eu tive a oportunidade também de trabalhar em Brasília, trabalhei com muito próximo do ministro, assim, sabe? E sempre tinha o fotógrafo junto, a gente batia papo e tal. Então ali eu percebi a importância que é esse trabalho, que muitas vezes as prefeituras ou não se ligaram nisso ainda, né? Ou talvez aí não tem recursos, talvez para contratar ou algo do tipo. Mas eu achei interessante a gente bater esse papo, né, Marco, para que você contasse como que é o seu dia a dia. Me conta um pouquinho como que é o seu dia a dia, até porque para marcar essa reunião aqui não foi fácil. A gente desmarcou umas 3 vezes aqui devido à agenda, né, do seu superior aí, que é meia
atípica, né? Então ela acaba oscilando bastante e você quase não tem uma folga para você. Hoje deu certo nós estar conversando aqui, mas conta um pouquinho sobre você, como que é esse teu trabalho com ele? Deixando claro, antes de tudo, que a gente está aproximadamente de uns 20 dias. Estamos há quase 20 dias tentando marcar esse bate-papo, né? Então, da importância, já Mas deixa o like aí nessa live aqui, né? deixa o like, comenta, compartilha, envia para o teu Em amigo vez de dizer minha fotógrafo. filha, dá um Não biscoito aí. precisa da área da política. Primeiro, eu acho que é interessante abordar um ponto que é, eu hoje estou trabalhando com a equipe, com a gestão que de fato trabalha, né? E isso resulta no meu dia a dia, diretamente, né? Para ser fotógrafo político, eu falo muito isso para a galera que quer entrar no meio da fotografia política. Você precisa estar disponível, né? Eu sendo fotógrafo oficial da Casa Civil, só tem eu de fotógrafo. Então, isso faz com que eu precise estar mais disponível ainda, entendeu? O meu dia a dia de segunda a sexta é um dia normal como qualquer outro, qualquer trabalhador, né? Eu pego ali na parte da manhã, largo por volta das 5, 5:30 da tarde, né? Mas tem os extras, né? Que essa é a parte que ninguém quer saber. Quais são os extras? Os extras é uma agenda à noite, uma missa à noite que precisa acompanhar o político, precisa fazer uma reunião à noite, ir visitar um condomínio, algo do tipo. Principalmente agora que a gente já está pensando na próxima, na reeleição do nosso prefeito aqui, que é o Eduardo Paes, a gente está sempre sendo disponível para eles, né? E nos finais de semana acaba sendo o dobro, né? Nos finais de semana a gente tem dias que a gente tem agenda das 8 até as 3 da tarde, sábado, domingo, feriado, não importa os Sim. dias, a gente vai estar na rua trabalhando, fotografando e registrando tudo isso para comunicar da melhor forma com os eleitores, com os munícipes, né? E você Esse é um trabalhando, ponto. você trabalhando ao lado dele, você vê a dificuldade que é estar em mandato, né? Porque a campanha, eu sempre digo, é só maravilhas, né? Você vai só festejar, vai comemorar com seus amigos, vai reencontrar amigos e tudo mais, mas o mandato em si ele não é para qualquer um, né? Ele é um mandato, ele exige, como você não tem agenda, seu prefeito também não tem agenda. Ele tem que se adequar aos eventos que acontecem na comunidade, os eventos que acontecem em diversos locais e também a agenda política dele, né? Porque o político que não sai, né? Não sai da toca é um político que não vai para frente. Ele vai, infelizmente, ele não tem futuro político, né? Ele acaba sendo automaticamente não recebendo voto e saindo do seu mandato. Mas concluí que está interessante o papo. Exato, exato. Eu até falo com a galera da equipe de comunicação que trabalha comigo, que às vezes eu gostaria que o Eduardo Cavalieri, que é o político que eu trabalho aqui, ficasse um pouco mais na toca, né? Que essa galera tem um tesão na rua e não importa, cara. Tipo, esse último feriado que teve de Corpus Christi, 4:30 da manhã a gente estava na porta da catedral fazendo tapete, Meu entendeu? Deus. E isso vai. A última agenda do dia foi às 5 horas com procissão mais missa. Resumindo, eu cheguei em casa e era 9:30 da noite, entendeu? Então, assim, você tem que estar disposto a viver tudo isso. Você vive a vida do político, toda a correria, né? O lado positivo, o lado negativo. Tá todo mundo muito mal, todo mundo muito cansado, mas tá todo mundo no mesmo barco. Você tem que estar apto a estar, né? E quando você adoece, o que que acontece? Quem te substitui nessa situação, só por curiosidade? Até hoje, só aconteceu uma única vez e a agenda estava totalmente tranquila. Era só reunião interna e tudo mais para Uhum. ir alinhando toda semana. Isso também foi logo no início da gestão, no início desse ano, então estava tudo caminhando mais lentamente. Quanto que gasta mais ou menos assim, o quanto que é o investimento para ter um profissional desse? E claro que você está numa cidade grande, né? Eu digo uma cidade pequena, assim, uma cidade lá, seus 25, 30 mil habitantes, você tem uma noção de custo, né? Só para nós ter uma noção desse investimento, se o cara vai talvez estar à frente de uma prefeitura e tal, para ele também
colocar esse tipo de serviço à disposição ou não? Nós aqui no Rio, por ser uma capital e precisar comunicar diariamente, a todo momento, tudo que está sendo feito, e a gente está falando de uma capital de 9 milhões de pessoas, então é muita gente, né? E a gente precisa comunicar isso todas as pastas. Então, basicamente, só para a gente contextualizar o cenário que eu atuo aqui no Rio, todas as pastas costumam ter o teu fotógrafo oficial, pelo menos um, né? Até hoje, eu ainda não encontrei uma pasta que não tenha um fotógrafo ou um filmmaker, entendeu? Se não tiver um fotógrafo ou um filmmaker, sempre tem aquela pessoa com o celular que está registrando e que, de fato, essa pessoa só faz isso. Então, isso faz com que essa pessoa esteja capacitada o suficiente para registrar todos esses momentos. Numa cidade de pequeno porte, vamos falar aí 20, 50, 100 mil habitantes, que é tranquilo de comunicar, acredito eu, primeiro eu acho que não tem a necessidade de ter um fotógrafo fixo, porque isso gera um custo. Então, a gente pensando em cortar custo para a prefeitura, o que que eu, o que que eu recomendo, né? Eu recomendo que tenha um fotógrafo de confiança, né, que esteja capacitado para exercer tal função, mas que ele fique ali, quais são os dias que de fato a agenda vai estar cheia, né? Vai Uhum. ser uma segunda, uma quarta, vai ser um sábado e um domingo. Contrata esse fotógrafo, deixa ele à disposição nesses 2 dias, que de fato vai ter muita agenda e que de fato é interessante ter esses registros. Ele vai, faz toda a cobertura fotográfica, cria um banco de imagem, tanto para a prefeitura, para mostrar para a população o trabalho que está sendo desenvolvido, e tanto o Interessantíssimo, banco de né? imagem já pensando na eleição e na reeleição desse Uhum. candidato. Né? Interessantíssimo. Ter um banco de imagens é importantíssimo, principalmente o social media, vamos dizer assim, né? Até eu quero pegar um gancho nessa tua ideia. Total. Nós aqui, como é uma cidade menor, pequena, acho que tem uns 25 mil habitantes aqui, deve ter hoje, né? A gente fez o seguinte, a gente pegou um profissional, um servidor público, né? Um técnico administrativo, e capacitou ele. Disse, olha, você gosta de fotografia, a gente vê que você bate bastante foto legal, e a gente, a prefeitura, né, bancou alguns cursos para ele. Hoje isso está mais fácil ainda, né? Acredito que você também tenha essa possibilidade de ajudar possíveis pessoas que querem ingressar nesse meio, né? Mas na época a gente fez Uhum. isso. Então a gente só teve o custo de comprar uma câmera legal para ele e tal. E ele fez esses cursos e está lá até hoje, né, como sendo o fotógrafo da pasta. E você falou um ponto importantíssimo, eu quero voltar um pouquinho, sobre esse portfólio de fotografias, até porque na época que eu estava na prefeitura, a gente fazia sequências de meses assim, com esses arquivos, né? Olha, esse mês aqui a gente foi, fez esse evento, esse evento, esse evento, e fez um arquivo. Aí, quando precisou fazer um calendário de prestação de contas, né, daquele ano, por exemplo, a gente tinha mês a mês os eventos, né, que foram fotografados, os eventos que aconteceram, e com isso a gente tinha também uma facilidade melhor de fazer esse caderno, né? Porque se você parar para pensar, é tanta coisa que acontece no dia a dia que de cabeça você já não lembra mais se foi esse ano, ano passado, mês passado. Então, tem também esse lado organizacional, vamos dizer assim, do profissional, né, do fotógrafo, para também salvar o social media aí quando ele precisa resgatar alguma imagem mais anterior, né, que não seja tão atual para fazer esse tipo de trabalho. Então, achei bacana que você citou aí do portfólio. Não só salvar o social media, como qualquer outra pessoa. Né? O que tem de gente que me procura, que vai na minha sala de trabalho, preciso de uma foto do Cavalieri, ainda como secretário de meio ambiente em tal lugar. Entendeu? Cara, a gente precisa ter tudo isso documentado, registrado, né? E aí aqui o fotógrafo, óbvio que cada um tem a tua plataforma preferida, mas isso tem o Google Drive, tem o Flickr, tem várias outras plataformas para deixar isso organizado, né? E é imprescindível que um fotógrafo que trabalhe com política seja, no mínimo, organizado, né? Que é muitas fotos, né? A Certo. gente, eu agora estou, até interessante falar nesse banco de imagens, que agora eu estou atualizando o banco de imagens do político que eu trabalho aqui no Rio. Antes de mim já tinha um outro fotógrafo que estava com ele.
né? Então, eu estou tendo que organizar até as fotos para o outro fotógrafo, para deixar tudo igual, para facilitar a minha procura e a procura de qualquer outra pessoa, entendeu? Bacana. Deixa eu te perguntar, Marco, qual é a diferença que você vê, já que você trabalha na prática, né, de um fotógrafo normal, né, um fotógrafo, sim, um fotógrafo do dia a dia, para um fotógrafo político? O que que você vê que os outros não veem, assim? Qual é o olhar que uma pessoa tem que ter, né, para desenvolver esse tipo de atividade numa prefeitura, ou numa câmara, na tua visão? A diferença de qualquer fotógrafo para um fotógrafo político é olhar apurado, né? A gente nada mais é do que um profissional que vai fazer de tudo para humanizar a imagem desse político, vender ela da melhor forma. Vamos imaginar que a fotografia política, o fotógrafo político, ele é o responsável por vender aquele produto. E quem é esse produto? Esse produto é o político. O político é uma marca, né? A gente tem a imagem e a reputação dele, que a gente precisa transmitir através da fotografia, né? O que eu percebo é que na política tem uma certa um laicar que a galera não sabe quem é fotógrafo político e quem é fotojornalista, né? E a cada dia que passa, eu tento deixar isso muito claro para a galera, né? O fotojornalista é aquele cara que está ali só para registrar o momento, né? Só para registrar o acontecimento. Ele vai pegar essa foto que ele registrou, sem nenhum vínculo, na maioria das vezes, com o político, né? Vai mandar para uma emissora, um meio de comunicação, né? Algum veículo de comunicação, e esse veículo vai pegar essa foto e vai ilustrar em matérias, reportagens, etc. Pronto, ali acaba o trabalho dele, né? Ele entrega as fotos, vai embora para casa, vai ver sua família, vai descansar. O fotógrafo político já é diferente, né? O fotógrafo político é uma pessoa que já conhece o teu candidato, né? O teu político, que trabalha diariamente com ele, e a função dele é humanizar a imagem desse cara, né? Passar a melhor, registrar a melhor foto, para que aquela foto tenha um significado para quem está do outro lado da tela acompanhando a vida desse político, né? Para você ter uma Então, ideia, a tem importância muito isso, disso. né? A foto, Só para aproveitar o gancho, a importância disso, claro, claro, quando você tem um fotógrafo que trabalhou na sua campanha e depois, claro, foi trabalhar com você na prefeitura, ou na Câmara, é interessante que o próprio político ele não consegue viver sem aquele profissional, porque ele cria um vínculo mesmo, né? Um vínculo tão exato. inclusive não só na fotografia, vamos abrir aqui os bastidores um pouquinho. Você certamente, eu não sei como é a tua vida aí, mas no nosso caso a gente levava o fotógrafo junto no veículo quando ia para os eventos. Aí, dentro do carro, você conversa de outros assuntos que muitas vezes são estratégias políticas, são assuntos Total. confidenciais, né? Que você não pode, talvez, revelar em público naquele momento, né, e tal, até porque são estratégias, e o fotógrafo está ali, né, ouvindo tudo, então ele tem que ser uma pessoa também confiável, além de um bom profissional, né? Só para deixar isso bem Total. claro. Você entrou em um ponto que é extremamente importante, né? Tem vários, eu costumo dizer que tem vários requisitos para ser um fotógrafo político, né? Um olhar apurado, ser disponível, e o outro é ser ético, é o mínimo, entendeu? A gente, você falou assim, o fotógrafo da campanha costuma já permanecer na gestão se o político for eleito e tal. O meu caso aqui aconteceu exatamente isso. Eu fui contratado para ser o fotógrafo da campanha, aqui com o Eduardo Cavalieri, a equipe de comunicação dele me fez o convite, a gente conversou e tudo mais. Aceitei esse convite, aceitei para trabalhar com ele a pré-campanha. Fiz a pré-campanha, para você ter ideia, eu fui a primeira pessoa da comunicação do Cavalieri para a pré-campanha, né? Para entender o quão importante é a fotografia para ele, né? Ele valoriza muito isso. Logo em sequência veio a campanha, terminamos a campanha, eu continuei a minha vida, e início do ano ele me chamou para estar com ele, né? Ele também é deputado estadual eleito, então, independente se ele estivesse com cargo civil, eu estaria agora como deputado, com ele eleito deputado
você dá outro pelo Rio, né? Aqui aconteceu a mesma coisa. A gente fechou a coligação. O que que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar de um pessoal que saiba fazer fotos legais, que saiba fazer matérias legais. Então a gente foi atrás desse tipo de profissional que a gente julgava éticos, né, primeiramente, né, e bom profissional. E essa pessoa continuou trabalhando depois no executivo. Então é muito comum isso, né? Talvez a pessoa que nunca trabalhou nesse meio não perceba a importância que é você ter esse tipo de perfil ao seu lado, porque é esse tipo de perfil que vai comunicar, né, com as pessoas. Então, se esse perfil não bater muito com o candidato ou com o eleito, essa música vai acabar cedo, né? Essa dança vai acabar cedo. Por- Total. então, precisa ser recíproco, né, dos dois lados, né? Até porque quem está Total. nesse meio tem que gostar, não é mesmo? É, se a pessoa vem para esse meio só pensando, eu vou para a política, que a política paga bem, que a política é mais tranquila, né? Vou estar na gestão, o famoso não vou fazer nada, vou viver às custas da máquina pública, você está enganado. Né? Primeiro você tem que gostar, porque se você não gostar, você não vai ser feliz fazendo isso. Vai estar diretamente ligado ao resultado que você entrega diariamente. Entendeu? Por mais que aquele dia que você está mais para baixo, o outro muito mais animado, mas você precisa gostar, né? Então, foi assim que se deu, né? Eu fui contratado para fazer a pré-campanha, a campanha, e agora estou na gestão. Inclusive, essa é a minha primeira experiência em gestão pública. Isso tudo para mim é novo. Todas as minhas experiências na política, elas são voltadas para campanhas eleitorais, só. Essa é a minha primeira, até porque eu sempre não quero muito trabalhar em uma gestão que eu não acredite, entendeu? Não quero estar por estar. Eu quero estar Faz numa gestão que sentido. de fato eu acredite, de fato eu vejo que vai beneficiar a população que está Embora trabalhando e etc. você não Né? foi político, mas você tem um feeling de pegar muito bem a essência do que é uma campanha eleitoral. Eu sempre digo para meus amigos assim, os nossos alunos também, que uma campanha ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser onde todo mundo está empolgado em eleger aquele candidato. Agora, quando é uma campanha que o candidato é meio, sabe, aquele meio ranzinza, assim, a equipe inteira fica mal, parece que não desenvolve, parece que. E não é dinheiro, é paixão mesmo, é aquela. Sabe quando você bate o olho e diz, não, esse candidato é 10, eu quero votar nesse cara. Então, por que não trabalhar Exato. para esse cara também, né? Você tem que acreditar no projeto, né? Exato. Resumindo, é isso. Você precisa acreditar no projeto. É engraçado, a minha relação com o Cavalieri, ela é engraçada porque quando eu comecei a olhar para esse lado da fotografia política como um mercado que eu poderia atuar, eu falei assim, deixa eu parar aqui, deixa eu perceber quais são os meus clientes. E eu percebi que os meus clientes na política, eles eram todos de Minas, São Paulo e Tocantins. E eu tinha zero contato na cidade do Rio de Janeiro. Eu não conhecia nenhum político aqui. Falei, cara, isso está muito errado. A primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer os políticos da minha cidade. Para você ter ideia, eu não seguia nem o prefeito, entendeu? E aí depois eu comecei a seguir todos os secretários, o prefeito, todos os subprefeitos. Como é uma cidade muito grande, cada zona, cada área tem outro subprefeito, né? Para entender como funcionava a política na minha cidade antes de tudo. E eu fiz questão de mandar e-mail por e-mail para cada um desses, para o prefeito, para os secretários, para os subprefeitos, para ver se tinha vaga de fotógrafo, eu queria conhecer um pouco mais. Né? E o Cavalieri foi uma dessas pessoas que responderam. Então, antes de tudo, eu já admirava o trabalho desse cara que eu trabalho hoje. Né? Então, isso, Uhum, isso ajuda bastante a ter aquele tesão de estar uhum. trabalhando, de estar todo dia na rua, por mais cansativo que seja. Isso vale Entendeu? também, né, Marcos? Só aproveitando o gancho, vale também você que trabalha diretamente, como tem essas outras pessoas que também fazem parte do governo, você percebe também na gestão desse político quando essas secretários, enfim, os cargos comissionados também compartilham, né, o seu conteúdo, né, conteúdo do prefeito, por quê? Porque elas também estão querendo divulgar essas ações para que o projeto continue, para que o projeto dê certo, né?
Eu vejo muitas cidades que às vezes o prefeito ele até se esforça para fazer um bom trabalho, mas a equipe dele meio que, eu não vou postar isso porque é política, eu não sei o quê. Tipo assim, fica cheio de mimimi, vamos dizer assim, né? E acaba estragando o projeto mais adiante, porque se a própria pessoa que tem um cargo de confiança, que está ali dentro do governo, ela não se doa, né? Não dá algo a mais, né? Que se algo a mais seria talvez republicar, né? Essas matérias, uma foto legal que você bateu lá, enfim, fazer esse network, vamos dizer assim, com outras pessoas, mostrando o trabalho, isso também demonstra que às vezes a equipe não está tão junta quanto poderia estar. E isso vai muito também do perfil, né, do prefeito. Então, se o perfil do prefeito é um perfil mais durão, assim, a tendência é que a equipe vai murchando, murchando, e não há fotógrafo que salve uma campanha também, né? Então, eu sempre digo aqui, Exato. quando o político não digo rejeitado, né, mas ele tem rejeição, vamos dizer assim, quando é bastante, não há publicidade que ajude a tirar isso dele, né? Então, é bem Quando, interessante que uma coisa vai ligando a outra. quando a reputação do cara tá baixa, para levantar de volta é difícil, né? Ele tem que aproveitar quando tá mediana para ir equilibrando, né? Mas quando tu deixa cair, é difícil levantar, E que né? acontece muito também agora com as redes sociais abertas, todo mundo escreve o que quer. Também acontece a questão da oposição botar lenha na fogueira, né? Oposição colocar aí comentários ruins e tal. Então precisa dessa defesa. A gente chamava aqui de vacinas, né? Nós precisamos das pessoas que vacinam aí e demonstrem que não é bem assim, né? O que esses haters estão falando e tal. Marco, e para as pessoas que estão nos assistindo e talvez tenham essa curiosidade ou talvez queiram levar isso como profissão, queiram entrar nesse meio. Você tem alguma possibilidade de atender pessoas no Brasil aí, através de algum livro, um e-book, ou talvez um curso que você possa ministrar? Fala um pouquinho desses teus projetos, eu sei que já me falou, né, em off aqui, mas eu gostaria de também ajudar outras pessoas que talvez possam ajudar outros políticos Brasil afora. O que me fez produzir conteúdo voltado para a fotografia política foi porque quando eu pensei em atuar na fotografia política, de fato, dedicar isso 100%, né? Eu fui procurar conteúdos nas redes sociais e eu simplesmente não encontrei, os poucos que eu encontrei não falavam muito bem disso, né? O que eu percebo tem muitos profissionais de comunicação que falam de fotografia, mas como imagem, não como fotografia em si. Então tem uma certa diferença o que é a imagem política e o que é fotografia política. E Explica também, um pouquinho para nós a do outro diferença lado, aí, só tem para nós muitos entender, nós que não somos do meio da fotografia, explica um pouquinho. a diferença muito rápida que a fotografia política é o registro do momento, né? Vai pegar a fotografia é um meio de comunicação, né? E a imagem política é a percepção geral do público para o político, né? Como a população vê tal político, né? Aí a gente entra na imagem, na reputação e entre outros pontos dentro da comunicação, né? Então tinha muito isso, muitos profissionais que falavam da fotografia como imagem, e eu escutava aquilo e falava, cara, isso está muito errado, não é bem assim que as coisas funcionam, entendeu? E, ao mesmo tempo, profissionais que já atuam na área, que são muito bem reconhecidos, mas que não produziam conteúdo. Então, tinha uma excelente foto, um excelente material, mas você ia procurar algo desse profissional, você simplesmente não encontrava porque ele não produzia conteúdo. Então, o fato de passar a produzir conteúdo, primeiro foi para que eu aprendesse de fato, ter mais essa bagagem técnica da coisa, mas também influenciar novos fotógrafos políticos para entrar para esse cenário da fotografia política, entendeu? E ao mesmo tempo, também tem uma falta de interesse muito grande dos outros fotógrafos, né? A gente tem um mercado, se a gente for olhar aí na eleição do ano que vem, a gente vai ter, eu até coloquei um post aqui, eu vou abrir para dar o número exato, Já o fala teu número arroba exato. aí pro pessoal te seguir aí. Para quem quer acompanhar um pouco mais do meu trabalho, é simples, é o fotógrafo político. Então não tem erro, só colocar fotógrafo político ou fotógrafo político nas redes sociais, já vai aparecer.
né? Para você ver o tamanho do mercado que é a fotografia política, no ano que vem serão eleitos 58.208 vereadores e 5.568 prefeitos. Imagina quantos fotógrafos cada um desses vereadores e prefeitos precisam para registrar no seu dia a dia. E pouquíssimos profissionais capacitados para atuar. Então, acho que é interessante a gente dar esse foco aí. É um mercado que está crescendo, a maioria das pessoas já está olhando para esse lado, né? Mas, indo para a pergunta, agora no início de julho eu vou lançar o meu e-book, A Fotografia Política do Obama, a construção da imagem política do Obama através da fotografia. E eu acho que o Obama é o case principal de fotografia política, o melhor candidato, o melhor político que soube usar a fotografia ao seu favor. É impossível você não ver uma foto do Obama e falar assim, putz, que foto linda, essa foto de fato comunica, mas o que ela comunica, como ela comunica, para quem ela comunica, é isso que é interessante saber, né? O Obama, antes de vir candidato à presidência, ninguém conhecia ele, nem nos próprios Estados Unidos, poucas pessoas conheciam. Então, Inclusive, você vai gravar, né, uma aula exclusiva para nossos alunos, explicando isso que você está falando, que é essa questão de enquadramento, de como que fazer uma foto para um político, né, Marco? exato. A galera aí já pode até ficar aguardando ansiosamente que em breve já vai estar disponível na plataforma da Eu na Política um e-book e uma aula voltada para fotografia política. Obrigado, obrigado. Irmão, nosso tempo está acabando aqui. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais aqui, o seu arroba e como é que entra em contato contigo aí. Para a galera que quer acompanhar um pouco mais do meu conteúdo, quer conhecer um pouco mais da fotografia política, é só procurar o Fotógrafo Político. Se vocês querem conhecer um pouco mais da fotografia política, peço que me acompanhem no Instagram, o Fotógrafo Político. Não tem erro. O Fotógrafo Político. Lá você vai encontrar conteúdos exclusivos e também um link onde vai te levar para outras plataformas digitais. Não percam!